Já voltamos. Você lembra de que nós estávamos falando antes? Estávamos falando das possibilidades de funções de um pronome oblíquo tônico. No último momento, nós classificamos em algumas funções sintáticas, mas uma eu quero destacar. Antes de falar da opinião do Sacconi, preste atenção nessa última classificação, vou destacá-la, ok? Vamos apagar e eu vou voltar com ela. Vou apagar e voltar com ela. Observe que nós falamos de pronomes oblíquos tônicos em funções de objeto direto preposicionado, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta adnominal, adjunta adverbial e agora eu deixei isolado esse momento. Para mim, ele não presta. Para mim, é ou não é opinião. Nós chamamos de dativo de opinião. Mas esse para mim, Cláudia, é pronome oblíquo tônico? Meu aluno é o mais famoso. Olha a preposição para e esse me é o equivalente do eu, primeira pessoa do singular. Então, não é difícil descobrir um dativo de opinião. Ele é carregado de subjetivismo, é ponto de vista. Mas para deixar isso bem arrumadinho, próximo texto. Segundo Sacconi, tal expressão se configura num dativo de opinião, pois trata-se de um termo preposicionado que indica o ponto de vista do enunciador sobre um fato. Enunciador é quem fala, enunciado é o falado, né? O mesmo gramático chama de objeto indireto por extensão. Ok, vamos a uma pergunta de concurso público. Ora, para mim, isso configura um crime. A expressão destacada funciona como, meu aluno, letra A, introdutor de conformidade. É verdade? Objeto indireto. Adjunto adnominal. Letra C, complemento nominal. Letra E, dativo de opinião. Você não será surpreendido no dia da sua prova por essa classificação, pois já estamos estudando agora. Preste atenção que considerar para mim objeto indireto não é a melhor opção. Cadê o verbo? Cadê o verbo exigindo a presença desse OI? Considerar adjunta adnominal é um surto maior. Complemento nominal, onde está o nome reclamando esse complemento? Então, existem erros que comunicam mais do que o erro marcado. Comunicam uma ausência de conhecimento de base. Agora, para mim, introdutor de conformidade, meu aluno, introdutor de conformidade, conforme o quê? Aí é uma questão de interpretação. Claro que o gabarito é dativo de opinião e isso está explicitado, não é para você, é para mim, é meu ponto de vista. O gabarito é a letra E. Mim, essa palavrinha pequenininha, ela causa estrago? Causa. Causa sim. Por isso, ela ganhou um momento especial, só para ela. Ela não vai causar problema para você. Nunca houve nada entre mim e ti. Por que não entre eu e ti? Horrível. A preposição obriga o eu virar mim e o tu virar ti. Convencionou? Memorizou? Pode mudar se eu colocar um verbo, transformando esses pronomes em sujeito. Está adequado à norma culta ou não este uso do pronome? Adequadíssimo, usando o superlativo. Não estaria se tivesse assim. Nunca houve nada entre eu e você. Marcação errado. Mais uma vez, errado. É recorrente? É, mas é errado. Nada de entre eu e você, entre mim e ti. Motivo ou entre mim e você. Tá valendo. O importante é o pronome coladinho a prep
aparecer na forma oblíqua. O eu só poderia vir após a preposição se fosse sujeito de um verbo. Meu aluno, posso usar o eu depois de prep? Pode, isso vai estar na sua prova, vão tentar derrubá-lo. Pode sim, você pode usar o eu depois de prep, mas, porém, todavia, entretanto, tem de haver o verbo fazendo do pronome sujeito. Aí reina a paz. Entre eu sair e tu saíres, sai o eu. Ficou claro? Certo é que, nessa estrutura de reciprocidade, com a preposição entre, podemos usar mim, ti, nós, vós, ele, ela, eles, elas e quaisquer pronomes de tratamento. Por esse motivo, muitas perguntas nas provas relacionadas a esse momento. Prestou atenção na palavra quaisquer? É a nossa palavrinha especial. Existe na língua portuguesa uma regra para a pluralização dos vocábulos. E essa regra diz: uma palavra, quando pluralizada, deve receber uma desinência de número plural no final. Mas há uma especial, que é a palavra qualquer. É o único vocábulo da língua portuguesa que a pluralização ocorre no interior. Não existe quaisqueres, existe quaisquer. E nesta frase abaixo, há incorreção gramatical? Vamos julgar. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Deu vontade de dizer sim. Que pena. A frase acima está perfeita. O mim pode ficar diante de verbo no infinitivo? Sim, claro que pode. Cuidado com essa construção, meu amigo, pois ela pode sabotar você. O que não pode ocorrer é o mim ocupar posição de sujeito, ok? Muito bem, meu aluno, preste atenção nesse exemplo. Sempre foi muito complicado para mim entender português. Ok, meu aluno. Agora, pergunto. Complicado entender português para quem? Para eu. Eu entender português. Então, qual é o sujeito do verbo entender? Eu. Ok, beleza. Se é sujeito, tem de ser representado por qual pronome? Pronome pessoal do caso reto. Muito bem. Lá no modelo, o me é esse representante? Me é um pronome pessoal oblíquo e do caso tônico. Aliás, do caso oblíquo, tônico. Nada de caso reto. Então, pode ser o me o sujeito do verbo entender? Não, Cláudia, porque para sujeito eu não posso usar o oblíquo. Então, meu aluno, então vamos passo a passo. O que você deve perceber é, primeiro, se for possível apagar, vai memorizando esse esqueminha, ou deslocar a expressão para mim. Isso é sinal de que o me não funciona como sujeito do verbo do infinitivo. Logo, nestas condições, a expressão pode vir sem problema diante do verbo. Veja como ficaria. Vamos nós? Sempre foi muito complicado entender português. Nós podemos eliminar. Para mim, sempre foi muito complicado entender português. Nós deslocamos. Então, por favor, agora tente aplicar esses macetes à frase. Comprei vários livros para mim aprender finalmente português. Não conseguiu, não é? Esses macetes não funcionaram. Sabe por quê? Porque nessa frase o mim conjuga o verbo e tem função de sujeito. Agora, como sabemos que ele está inadequado? Consertamos. Comprei vários livros para eu aprender finalmente português. Para fechar, vale dizer que se usam as formas retas eu e tu, só quando antes do verbo
delas se houver preposições acidentais ou palavras denotativas. Vamos reler? Para fechar, vale dizer que se usam as formas retas eu e tu só quando antes delas houver preposições acidentais ou palavras denotativas. Cuidado! Ela chegou até eu. Inadequado. Deveria ser até mim, pois até é uma preposição essencial. Fora tu. Todos são maltratados por ela. Fora tu. Todos são maltratados por ela. Adequado. Fora é uma preposição acidental. Bem, é problema, Cláudia? É problema. Não vamos negar, porque o tempo todo você escutou nada de preposicionar sujeito, nada de preposicionar pronome pessoal do caso reto. Aí, de repente, surge. Fora tu, todos são maltratados por ela. Ok, que não estamos com sujeito. Todos é o sujeito do maltratar. Quem foi maltratado por ela? Todos. Mas, de qualquer maneira, o meu aluno tem de lembrar diferença entre preposição essencial e preposição acidental. Motivo? Olha o anterior, presta atenção nesse momento, quando nós falamos dessas preposições. Para fechar, vale dizer que se usam as formas retas eu e tu, olha aí, vamos usar o eu e o tu, só quando antes desses eu e tu houver preposições. Todas? Não, só as acidentais. Preposição acidental é aquela que não nasce preposição. Ela está preposição no contexto, está servindo de recurso de coesão no contexto. As preposições essenciais, essas sim, já nascem preposições. Legal? Então, antes de preposições acidentais ou palavras denotativas, nós podemos sim usar a forma eu e tu. No caso do até, não podemos, porque o até, apesar de ser prep, é preposição essencial. A palavra até já nasce preposição. Mas fora é uma preposição por acidente. Em outro contexto, pode não mais ser preposição. Fora tu, todos são maltratados por ela. Adequado, pois fora é uma preposição acidental. Ela maltrata até eu. Adequado agora, por quê? Cuidado! A palavra até já nasce preposição, mas não quer dizer que ela sempre será preposição. O até, por nascer preposição, é a preposição essencial. Mas preste atenção, até indica inclusão. Logo, não é uma preposição. Preposição não possui esse compromisso, mas sim uma palavra denotativa de inclusão. Você lembra? Preposição acidental ou palavra denotativa. Essa palavra denotativa pode ser retirada. Ela maltrata eu. Claro que você entende a mensagem, mas o texto não fica melhor. Ela maltrata até eu. A intenção é de se incluir e há um pressuposto. Essa pessoa maltrata outras pessoas além de mim. 10. Se e consigo. E aí, você já entendeu o uso do se e consigo? O se é primeira, é segunda, é terceira pessoa. E o consigo, quando eu devo usar o consigo? Contigo, comigo, muda tudo? Ó, se muda, vamos juntos. São pronomes reflexivos ou reflexivos recíprocos. Isto é, refere-se ao próprio sujeito do verbo e representam a terceira pessoa do discurso. Elizabeth só fala de si mesma, levando consigo todo o crédito. Hora de parar e acertar dívidas pretéritas. Primeiro, só podemos usar o se e o consigo
se na oração, se no período, se no contexto, existia um valor reflexivo ou de reciprocidade. Primeiro acordo, se consigo é para reflexiva. 10. Agora, se e consigo não pertencem à primeira pessoa do discurso, muito menos à segunda pessoa do discurso. São próprios da terceira pessoa do discurso. Então, Elizabeth só fala de si mesma, se, porque Elizabeth também é terceira pessoa. Nós estamos falando dela. Você lembra da tríade comunicacional? Quem fala, fala com alguém sobre alguém. Quem fala, primeira pessoa. Com quem se fala, segunda pessoa. De quem se fala, terceira pessoa. Nós estamos falando dela, da Elizabeth, é terceira. Então, eu devo convocar os pronomes todos também na terceira. Elizabeth só falava de si mesma, nada de falar de ti mesma. Não, é de si mesma, levando então consigo, nada de falar comigo ou contigo. Comigo é primeira, contigo é segunda, consigo que é terceira. O não uso adequado desses pronomes reflexivos causa um estrago numa redação. Cuidado! Cuidado com frases deste tipo. Eu não te disse que não trouxesse consigo essa garota? Note, consigo se refere à segunda pessoa do discurso, o que incorre em desvio gramatical, pois tal pronome oblíquo tônico só se refere à terceira pessoa do discurso. Assim, para que se mantenha a correção gramatical, deve-se redigir a frase desta forma. Eu não te disse que não trouxesses contigo essa garota? Percebeu? O ter harmonizando com contigo. O verbo também seguindo essa segunda pessoa, né? Eu não te disse que não trouxesses contigo essa garota? Meu aluno, esses cuidados, eles são imperativos, principalmente para você que objetiva provas de concursos públicos. No dia a dia, claro que eles também são importantes, mas você não estará se submetendo a uma avaliação para aprovação, ganhar uma promoção no trabalho ou uma vaga no concurso público. Não é essa a intenção. Mas claro que muito importante é você ter esse olhar criterioso todos os dias da semana, porque é muito recorrente a mistura desses pronomes. Por enquanto, você está dominando. E olha, todos com valor reflexivo. Usa-se entre si, sempre que for possível, a preposição, a posposição, colocar depois do pronome mesmo. Vamos reler. Usa-se entre si, sempre que for possível, a posposição do pronome mesmo, lembrando-se de que o sujeito tem de ser da terceira pessoa do plural. Do contrário, usa-se entre eles. Lembrando que tem de ser terceira pessoa, porque o si você já decorou, né? Os irmãos discutiam entre si mesmos. Nunca houve briga entre eles. Vamos arrumar isso aqui? Professora, na primeira mensagem, eu posso retirar o mesmos? Os irmãos discutiam entre si? Não, não pode. Para você retirar o mesmos, você tem de trocar o si por eles. Olha o comando. Usa-se entre si, sempre que for possível, a posposição do pronome mesmos. Lembrando-se que o sujeito tem de ser da terceira pessoa do plural. Do contrário, usa-se entre eles. Agora, preste atenção para não ficar algo factual. Esse mesmos, que torna a presença do entre si obrigatória, esse vocábulo tem de aparecer, Cláudia, redigido na superfície textual?
Não, meu aluno, não é assim. Eu posso escrevê-lo ou jogá-lo para um pressuposto, nos implícitos. Eu não preciso escrever os irmãos discutiam entre si, mesmos. Repare que existem figuras de omissões, zeugma, elipse, e elas estão na nossa gramática para nos ensinar a escrever com mais elegância. Não pesar no ato de escrever. Deixar um texto leve, sem subestimar a inteligência do outro. Claro que ao ler o primeiro texto, a pessoa vai inferir mesmos. E por que no plural, Cláudia? Porque são irmãos. Ele mesmo, elas mesmas. É concordância nominal. E no segundo caso, nunca houve briga entre eles. Agora sim, porque se eu forçar o mesmo, vai ser forçação, como eu já anunciei, né? Observação. Quando o pronome se refere ao sujeito do verbo, não se usa ele, ela, eles, elas, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, própria, próprios, próprias, segundo a tradição gramatical, mas sim o oblíquo tônico si, acompanhado ou não do pronome ou dos vocábulos próprio e mesmo. Você entendeu? Consoante a tradição gramatical, devemos trocar aqueles por esse, pelo si, que é o pronome oblíquo tônico. Ele fez propaganda dele mesmo, inadequado. Ele fez propaganda de si próprio, aí sim, adequado. Quantas pessoas você escuta falando, ele fez propaganda dele mesmo? Muitas, né? Então é só memorizar. A memorização com uso cria o bom hábito. É mais ou menos assim. Aprendi, não usei, esqueci. Aprendi, usei, fixei. É o hábito criando o bom monge. Legal? Ele fez propaganda de si mesmo, de si próprio. Nós e vós. Você concorda que esses dois são perigosos? Perigosos por quê? Porque eles são idênticos aos pronomes pessoais do caso reto. Só que você concorda que nós já falamos do índice, do sinal, da preposição no contexto? É a sinalização que precisamos. Apareceu preposição, fique atento. Usa-se com nós e com vós quando estes são seguidos de ambos, todos, outros, mesmos, próprios, um numeral, um aposto explicativo ou uma oração adjetiva. Caso contrário, usa-se conosco e convosco. Você entendeu? Repare que muitos questionam, Cláudia, quando usar conosco, convosco? Você recebeu a síntese. Memorize isto, você não vai errar. Mais uma vez, usa-se nós e vós quando estes são seguidos de algumas palavras especiais. Precisamos memorizá-las? Sim. Quais? Ambos, todos, outros, mesmos, próprios, um numeral, um aposto explicativo ou um tipo de oração. A oração adjetiva. Caso contrário, pode usar o conosco ou o convosco. Viajou com nós ambos. Então, nada de falar viajou conosco ambos. Não pode. Saiu com vós todos. Todos. Nada de falar saiu convosco todos. Estava com nós outros. Com nós mesmos, com nós próprios, vocês poderão contar. Com vós dois e que não quero jantar. Vou reler. Com vós dois é que não quero jantar. Com vós dois, apareceu o numeral, é que não quero jantar. Está certinho. Com nós
os brasileiros, apareceu aposto explicativo. Sempre acontecem coisas inesperadas. Resistimos a tempestades com vós, que sois bravos. Oração subordinada, adjetiva explicativa. E com eles, que também são corajosos. As crianças irão conosco e não convosco. Pronto. Surge agora a outra possibilidade. Não havendo as palavras-chave, nem numeral, nem aposto explicativo, nem oração adjetiva pós-posta, o que acontece? Você deve usar conosco e convosco. Ele, ela, eles, elas. Estamos fechando esse momento. Pode haver contração das preposições com ele, ela, eles, elas. Pode, mas qual é a condição? De mais ele, dele. De mais ela, dela. Podemos pluralizar deles e delas. Em mais ele, nele. Em mais ela, nela. Podemos pluralizar neles, nelas. Além dele, ninguém mais me viu. Esse dele é contração de mais ele. Vamos para a questão que trabalha o que nós aprendemos. Com relação ao emprego correto dos pronomes em destaque, marque C para certo e E para errado. E, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Meu pai trouxe chocolate para mim comer. Pergunto, quem vai comer? Eu. Você não é o sujeito do verbo comer? Sim. Você vai admitir aquele me? Não. Está errado. A professora ficou aborrecida com nós todos. E aí? Apareceu uma palavra mágica, todos. Você vai trocar o com nós separado, usando conosco? Não, está legal. Está 10. Certo. É melhor que não pairem dúvidas entre ti e eles. E aí? Depois de preposição, da preposição entre, você prefere o ti a tu? Eu também. A terceira produção está 10. Esse dinheiro é para te pagares tua faculdade. Quem vai pagar a faculdade? Tu? Você não é o sujeito do pagar? Você vai deixar aquele ti ficar no seu lugar? Errada essa produção. Para tu pagares. Legal? E aí, E. A alternativa tem que seguir essa batida. Pronomes de tratamento. Cláudia, é uma outra classificação? Você pode até considerar uma outra classificação, mas essa é estudada dentro de um pacote maior. Pronomes pessoais. O último momento deste estudo é com esses rapazes aí, os pronomes de tratamento. Para que servem? Para causar maior cerimônia à sua produção de texto. Devemos usar os pronomes de tratamento, por exemplo, nos documentos oficiais. E os documentos oficiais, como o próprio nome já diz, eles não podem trabalhar no campo da subjetividade, da pessoalidade, são documentos cerimoniosos. São pronomes muito usados no tratamento cortês e cerimonioso. Sobre as palavras senhor, senhora, senhorita, dom, dona, madame e outros termos que servem de título ou que são meramente respeitosos, é importante dizer que há uma polêmica muito grande a respeito do encaixe de tais palavras na nomenclatura, formas de tratamento ou pronomes de tratamento. A discussão está aí. Forma de tratamento ou pronome de tratamento para essas palavras. De qualquer forma, se há polêmica, muita calma nesta hora. Para ABL,
elas podem ser meros substantivos. Ela é dona de si. Poder pode. Ou formas de tratamento. Ela não e não pronomes de tratamento. Então fica descartado para a ABL, Academia Brasileira de Letras, que tratamento não, pronome de tratamento não. Dona Carlota Joaquina era polêmica. Dona tem valor de substantivo e não de pronome, o que corrobora a análise da Academia Brasileira de Letras. A saber, tais palavras têm valor discursivo de pronome de tratamento e valor morfológico de substantivo. Não confunda. Então, uma coisa é valor, outra coisa é classificação, outra coisa é função. Fique atento a esses jogos de vocábulos. Muito bem, meu aluno. Vamos dar uma pausa? Já há muita informação para você administrar. Peço para que você faça toda essa revisão, mas recorrendo a essa gramática que eu tenho certeza que está ao seu lado. É muito importante desenvolver um estudo comparativo. Funciona. Uma gramática é muito legal. 2 gramáticas, ótimo. Você precisa dialogar com esses bons materiais. Espero você daqui a pouquinho para continuarmos o nosso trabalho. Até daqui a pouco.